Fala galera, beleza? Bem-vindo ao PerenhaCast, mais um podcast pra você, tá? Pra você que assiste a gente. Não esqueça do sininho, não esqueça de compartilhar, deixar os seus recados e não esqueça do meu like. Meu like é importante. Sempre Daniela tá aí, eu falo o like é dela. Hoje o like é meu, tá? Por favor. Hoje nós temos uma conversa legal. Nós vamos falar de saúde ocupacional. Nós vamos falar com a Cíntia Antunes, né? Isso mesmo, Cíntia Antunes. A Cíntia eu conheço há um bom tempo. O marido dela fazia eu correr. Ele é bom. Para ralar. Saúde vem desde casa, já começa aí. Que maravilha, legal. Muito obrigado, Cíntia, por estar com a gente. Eu que agradeço, verdade. E aí, Cíntia, como é que tá nessa área? Bom, eu falo que não tem como você viver sem saúde. Não tem como você viver sem segurança, já tá lá na pirâmide de Maslow, né? Então eu já tô num lugar bom, que é buscar saúde e segurança. Então eu tento propagar isso para os meus clientes, para os funcionários deles e fazer o negócio deles girar e o restante deixa comigo. Então ele cuida da área produtiva dele, da venda, seja o que for, do negócio dele, e eu cuido dos funcionários. Então eu fiz essa divisão. Que legal, isso é muito importante para o empresário. Sim, deixa que eu cuido dessa parte e você vai tratar do seu negócio. Tira um pedaço assim bem pesado na gestão. É bem importante, porque eu falo assim, até Ford falava, né? Pode me tirar tudo. Deixa o meu pessoal que eu conheço, que eu consigo tudo de novo. Então eu cuido do pessoal. Ah, legal, maravilha. Cíntia, eu vou pelo começo. Você é de Cuiabá? Eu sou do interior e vim pra cá muito cedo, né? Eu era criança, mas eu vim de Nóbrega, vim da cidadezinha ali. Nasci em Rosário porque Nóbrega não tinha hospital, mas eu sou do interior. Eu adoro aquela região, adoro lá. Inclusive, eu quero mandar um abraço, tá? Pra galera de Nóbrega, e aí nós temos os clientes do Sistema Cetrix ali, que são antigos com a gente. Perfeito. Um abraço a todos vocês. Aí eu vim pra cá, passei uma parte da minha adolescência lá e voltei definitivo, mas eu me considero cuiabana. Ah, tá no coração. Programas de saúde, né, Cíntia? Vamos lá. Quais são hoje os programas de saúde que existem, assim, pra gerir a empresa? Perfeito. O pessoal fala assim, agora é uma coisa nova do governo, né? Na verdade, está desde 1976. Não é tão nova assim. O que mudou foi a forma de entregar, a forma que o governo encontrou de fiscalizar. Então, existia-se muito acidente de trabalho, muitas mortes em construção civil, especialmente em grandes indústrias, né? E eles tiveram que começar a fazer normas regulamentadoras para poder fazer com que o colaborador fosse mais bem assistido com relação a isso, e também por conta do INSS, né, Alexandre? Claro. Eles não iam deixar isso barato, estava tendo muito afastamento, muita morte, e acabava que a esposa ficava recebendo benefícios e eles tinham que colocar para conta de alguém, essa é a verdade, né? Então, o governo começou a colocar normas para que o empresário fosse responsável pela saúde e segurança do trabalhador. Tinha empresas que usavam uma questão de trabalho mais escravo? Tinha, mas tinha também esse exagero de ônus que colocaram para o empresário fazer, e a gente ajuda o máximo que a gente pode. Então, programas de saúde e segurança. Tem o programa que é o PGR, que eu gosto de usar o termo para a pessoa poder identificar o que é. É um programa de gerenciamento de risco, consiste em o técnico de segurança, ele vai na empresa, ele olha, por exemplo, aqui, o Gabriel, né? Miguel faz a função de tal, ele vai olhar quais são os riscos da função do Miguel. O Alexandre faz a função tal, quais são os riscos da sua função? E ele monta um documento. Então, o Miguel, a função dele tal, tem risco tal, o Alexandre que tem a função tal, tem risco tal. Beleza, ele montou ali o documento. O que precisa para preservar a saúde e integridade física do trabalhador? Precisa fazer o exame tal, no admissional, para ver se ele está apto para a função dele. Ele faz periodicamente, a cada ano, para poder ver se ele está tendo uma alteração auditiva, de repente, né, com base no risco que ele está exposto, e vai montar ali uma grade de exames. E o que ele precisa fazer para garantir que ele está bem de saúde. Esse é um ponto. E depois disso vai falar, peraí, mas o risco que ele está exposto pode ser nocivo para a saúde dele? Tipo, pode estar adoecendo, Miguel? Se tiver um ruído acima de 85 decibéis durante toda a jornada, produto químico. Aí tem N situações que o técnico vai saber e falar, não, ele está adoecendo, então é insalubre. Ou ele tem risco de morte? É periculoso. Esses documentos embasados dessa forma é que fazem com que
garanta que a saúde e integridade física do trabalhador está assegurada e está tudo certo. Então, em caso de passivo trabalhista ou uma fiscalização, isso é que é apresentado. Só que agora o governo, com o E-Social, que é o último módulo do Sistema E, né, que é a parte informatizada, colocou que a empresa tem que enviar essas informações. Então, além de eu fazer o exame do trabalhador, eu tenho que enviar para o governo e falar, eu fiz o exame. Admissional antes dele entrar. Eu tenho que enviar a informação antes dele ser registrado. Aí depois eu vou e faço, se é insalubre, se não é. Eu mando. O Miguel está no agente nocivo, ele tem agente nocivo ou não tem? Ele está no ambiente que é insalubre ou não? A informação para o governo está acontecendo em tempo real. Antigamente podia correr o risco de esperar o fiscal bater a porta. Falar, eu estou aqui, né? Eu vim aqui, eu sou fiscal do Ministério do Trabalho, e eu vim aqui para pedir seus programas. Era assim que funcionava. Agora não, a empresa é que tem que enviar para o governo fiscal eletrônico, né? Dizer assim, olha, eu estou fazendo o que tem que ser feito. Então agora vai começar as multas, né? Muito provavelmente agora no segundo semestre desse ano. E vai ser automático daqui a um tempo. Não enviei, já chega a multa. Então agora quem não fizer isso já vai levar multa. Já. Mas dava multa antigamente. Dava quando o fiscal ia na empresa e às vezes ele dava um tempo. Tipo assim, olha, eu quero o seu programa PGR, eu quero o seu LTCAT, eu quero os exames. Aí apresentava, esse aqui não tem, esse aqui tá sem. Faz o seguinte, daqui 15 dias eu volto, me apresenta daqui 15 dias. Normalmente o fiscal dava, depende do fiscal, né? Ele notificava. E hoje não vai mais acontecer isso? Não, porque a informação é enviada pela empresa. Online. Online. Entendi. E hoje o empresário, então, ele tem essa obrigação de informar todas essas informações em tempo real, né? Isso mesmo. E no caso, vamos dizer que, porque acontece também, às vezes você tem o funcionário ali que ele fala assim, vai lá fazer esse exame tal, e você fala, não preciso, não quero fazer. O contador não tem nem que registrar ele. Sem o ASO, de atestado de saúde ocupacional, como apto, ele nem é para registrar. Então, porque o bom antigamente contador... podia acontecer isso, hoje... Acontece muito. Você acredita que ainda tem contador que não avisou a empresa ainda que vai começar a multar? Então, assim, o empresário acaba tendo que ser contador, a gente acaba, né, tendo que fazer de um todo. Mas eu acho uma questão tão técnica para deixar o empresário com mais esse ônus de ter que estudar. Então, tem contador que ainda fala, olha, eu mandei lá um e-mail, eu pedi para minha equipe mandar um e-mail, essa parte não é nossa e realmente não é da contabilidade, saiu até um decreto, né, que eles se juntaram com medo de que sobrasse alguma coisa para eles com relação aos eventos de saúde e segurança e foi decretado de que isso não é obrigação da contabilidade. Mas o empresário não vai ter essa informação se não for através deles. Não é da contabilidade, então é do empresário. E hoje, como que um empresário, o que ele pode fazer para recorrer a um terceiro, alguém para poder fazer isso para ele? Buscar uma empresa que presta assessoria em saúde e segurança do trabalho. Então, hoje já tem empresas especializadas que elas vão fazer isso. Isso. Ela vai terceirizar essa parte, ela vai cuidar dessa parte do empresário. No meu caso, eu faço esse serviço já com uma clínica, já com a parte da engenharia e eu já faço o envio. Então, hoje eu já tenho uma empresa completa que faz tanta documentação, né, que tem ali o engenheiro, que tem o técnico de segurança, tem o médico do trabalho, também tenho a clínica que faz o atendimento do admissional, do demissional, do periódico ali, e também presto assessoria. Tem uma plataforma que faz envio para o E-Social e controla os periódicos quando estão vencendo. Então, hoje eu já tenho uma empresa que faz tudo. Aí tem, por exemplo, técnicos de segurança que elaboram o documento e entrega na mão do empresário. O empresário vai fazer o que com aquilo? Ele vai falar, eu preciso de alguém para lançar dentro de um sistema para poder informar. Eu já elaboro dentro de um sistema. Entendi. Então, quando contrata o meu serviço de elaboração, o sistema ao qual eu não faço no Word da vida, faço dentro de uma plataforma que já faz envio para o E-Social. Entendi. Porque o fiscal, ele não quer o documento em si. Ele quer a informação que precisa. Que são, na verdade, são os parâmetros que um software vai dar lá e falar assim, pronto. É um XML. Não quero saber, ele fez isso errado e vai lá. Opa, chega uma divergência aqui, é isso que ele quer saber. Como assim a admissão foi tal, o exame foi tal? Não está batendo essa informação. Deixa eu ver se está certo. Opa, então ele fez errado. Beleza. Um detalhe muito importante. Antes, eu lembro que eu ia contratar um funcionário
E eu ia lá, fazia aquele contrato de experiência, primeiro eu conversava, fazia um teste de 1, 2 dias com a pessoa, e depois eu ia fazer o registro e fazer também, mandar ele lá fazer como chama? O ASO. O ASO, não, é fazer que ele vai lá fazer como que é o nome? É o de aptidão, né? O de aptidão, tudo. Hoje não pode ser mais assim, você tem que primeiro mandar ele lá fazer o exame médico, né? Isso. Eles chamam de exame pré-admissional. Pré-admissional. É como se fosse uma triagem. Por quê? Se eu coloquei ele para um teste, e eu coloquei ele para trabalhar, e depois eu vou fazer o exame, e se ele for inapto? Ele já trabalhou. Entendi. O que eu vou fazer com a pessoa inapta, sendo que ela já está trabalhando para mim? Então, ele tem que ser antes de trabalhar. Aí aumenta o ônus. Onde que eu percebo que isso precisa ser melhorado diante dos meus clientes que têm uma rotatividade gigante? Justamente na gestão de pessoas. Já é uma triagem, não é óbvio que você não vai saber tudo que a pessoa, clinicamente falando, né? De forma médica. Mas é como se fizesse parte da seleção. Tem coisa que dá para triar. E acontece, às vezes, o próprio funcionário descobrir algo que ele nem sabia que ele tinha? Acontece. A gente, por exemplo, para trabalhadores que manipulam alimentos, faz VDRL. Então, tem funcionários que não sabia, por exemplo, que era portador de sífilis. E aparece lá no exame. Então, a gente pede para retornar, explica, passa o procedimento, como é que trata, né? Tem toda essa questão. Área da saúde, por exemplo, faz um exame de hepatite para saber se ele já chegou assim. Por quê? Ele pode alegar, com o decorrer do tempo, que ele adquiriu lá. Então, ele tem que chegar sabendo o que é que ele tem. Justamente para resguardar a empresa, de que ele não adquiriu lá dentro. Porque, vamos supor, ele tem um contato ali com um pérfuro cortante, né? Uma seringa, alguma coisa. E vai começar, aí vai fazer uma bateria de exames. Aí aparece lá que ele tem hepatite. Ele, então eu peguei aquele dia. De repente já tinha. Entendi. Então é para resguardar a empresa, sempre. Entendi. Tanto o trabalhador quanto a empresa. Os dois têm que estar resguardados. E quando ele já tem começou a trabalhar na sua empresa e ele pega mesmo a hepatite na empresa, entendeu? Qual o procedimento que tem que ser feito? Então, dá uma olhada se ele tomou as vacinas todas, né? Ver se ele está monitorando aquilo, está em dias. Nada que impeça ele trabalhar muitas vezes. Entendi. Mas que já tem ciência e tem o tratamento. Então, ele trabalha, mas sabendo que ele não vai poder colocar esse ônus para a empresa, né? Que já veio dele. E é igual, por exemplo, motorista. Trabalhou a vida inteira como motorista de caminhão, etc. Ele tem um problema na coluna. Ele vai entrar numa determinada empresa admissional, ele já é um senhor que trabalhou a vida inteira com isso. Se não faz os exames necessários, em algum momento da ocupação dele, ele vai sentir dor, ele vai aparecer. E ele vai dizer que foi naquela empresa que ele sentiu a dor. Tá, e se no exame falou assim, não, ele tá apto, não tem nada, e ele entrou e ele tem problema? Se não tem o exame, entra meio que uma perícia. Se o médico do trabalho, na hora de montar um documento, fala para entrar tem que fazer exame de raio-x de coluna, por exemplo. Ele faz o raio-x e já vai apresentar lá que tem alteração, mesmo que ele não tenha nenhum tipo de dor. Mas ele não está inapto, ele pode trabalhar com ciência dessa alteração que ele tem nesse exame. Entendi. É a mesma coisa que audiometria ou o que a gente estava falando. Tudo isso a gente está falando para proteger a empresa de um problema sério, Exato. que depois a empresa tem que arcar com a saúde da pessoa. Exato. Empresa e trabalhador. Porque às vezes ele não buscou ainda. A empresa e trabalhador, né? Porque às vezes o próprio trabalhador não tem consciência. Não tem condições também de fazer isso. E às vezes ele fala assim, até senti alguma coisinha assim, às vezes, mas eu acho que é cansaço. Não, o senhor está com desvio, tal, é bom já procurar ali um fisioterapeuta, né, um osteopata, alguma coisa nesse sentido para melhorar a sua qualidade de vida. Porque às vezes quando ele já está muito doente, quando ele vai se dar conta. Então é dar a oportunidade íntegra mesmo dele cuidar da própria saúde. É incrível que pareça, as mulheres até que se cuidam, mas os homens... Você já viu aqueles vídeos dos homens? O homem faz cada coisa, pede para morrer, né? Pula de um lado para o outro. Antigamente não tinha nada de EPI para trabalho em altura. Eles ficavam totalmente expostos na construção civil. Então morriam muitos homens, né? Que precisavam levar o sustento para casa. E aí foram fazendo as normas para poder garantir de que esses homens não trabalhavam por necessidade. Era o que ele era exposto e tinha que fazer porque era assim.
Então, eu entendo as normas, algumas eu entendo que são impraticáveis. Existe coisas... Nossa, tem coisa, por exemplo, NR10, norma regulamentadora 10, é uma norma que trata de risco em eletricidade, né, com serviços elétricos. Aí aqui tem o Miguel, que ele faz um serviço elétrico e precisa desse treinamento. Ok. Esse treinamento na norma, ele tem que fazer esse treinamento, são 40 horas, só quem faz é um engenheiro eletricista e ele tem que fazer antes de começar a trabalhar. Ou seja, a hora de um engenheiro já é uma hora considerável. Ele tem que receber 40 horas de treinamento de um engenheiro para poder começar a trabalhar. Às vezes você tem um funcionário que entra em uma empreiteira, por exemplo. Entra hoje um, semana que vem entra outro. Como é que o empresário vai conseguir? Vai sair uma média de R$2.000 para um treinamento. A gente está falando de um treinamento. Eu não estou falando de exame, não estou falando de treinamento para trabalho em altura, não estou falando de nenhum outro. É uma NR. E isso o empresário que vai ter que arcar, porque ele precisa daquela mão de obra. E aí a pessoa faz o curso, aprende e fala assim, tchau, obrigado. Tchau. Ou então, não passei da experiência, ou faltei, não quero mais ir. Aqueles 2.000, além do exame, além de tudo. Então, algumas normas, assim, eu acho que poderia ter um tempo, de repente, para o empresário reunir todos os funcionários e fazer alguma coisa nesse sentido, para viabilizar o negócio, sabe? O próprio governo, às vezes, né, fazer algo para ajudar esse tipo de situação. Eu coloco uma norma e pronto, você se vira. Exato. Porque, às vezes, você tem um custo, né, para fazer isso. E esse custo? Aí, o que acontece? Não interessa, né? Grandes construtoras, a maioria está terceirizando, beleza. O empreiteiro está ali, se inscreve, levando em consideração o serviço. Ele não levou em consideração a quantidade de exames, que trabalho em altura tem uma grade gigante de exames. Trabalho em espaço confinado, uma grade gigante, ele não coloca isso no orçamento, não coloca o PGR, não coloca o PCMSO, não coloca o LTCAT, não coloca a insalubridade, não coloca nada disso no negócio. E muito menos os treinamentos. Quando ele vai ver, ele fala assim, meu Deus, eu estou pagando para trabalhar. E acontece. Então, eu acho que algumas empresas que estão terceirizando agora por conta desse custo que ela já tinha, elas não estão repassando para o empreiteiro que está pegando serviço. Mas cobra. Tem um checklist lindão lá, que antes de começar a trabalhar já pega. Tem ASO? Tem treinamento disso? Tem treinamento daquilo? O empreiteiro olha, mas vocês não falaram nada. Não, mas é uma norma. Entendi. E realmente é. É uma pegadinha, né? É uma pegadinha, né? Uma pegadinha. Por isso que é importante isso que nós estamos fazendo isso. Sim. Passando essa informação para quem está assistindo, né? Tanto a pessoa que é o trabalhador como o empresário. Uhum. A gente tem que estar todo mundo trabalhando na mesma regrinha, né? Mesma engrenagem, né? Eu faço parte de um grupo de network de empresários e eu comentei lá, né? Se você é uma empresa e tal, a gente tem um tempo de fala. E ele falou assim, Cíntia, eu trabalho com gesso e me ofereceram uma empreita e tal, e você falou disso. Você consegue prever mais ou menos o quanto seria de custo para mim, para eu avaliar? Se compensa? Eu falei, poxa, se ele não tivesse acesso ao que eu falei em uma noite que era de network, ele não ia ter essa dúvida para poder tirar. E ele falou assim, isso não estava no meu orçamento. Nossa, eu já ia, muito obrigada. Então, se todos tiverem acesso a essa informação, eu acho que vai ter menos pegadinha. Entendi. Hoje, numa empresa, qual que é o maior gargalo para a empresa nessa questão? Eu acho que é a rotatividade mesmo. Eu acho que investir na saúde, na integridade física do trabalhador, dar o EPI ali, eu acho que isso é um retorno, há um retorno. Agora, quando há rotatividade muito grande, o EPI ele não pode ser reutilizado por outro. Então, por exemplo, se eu tenho uma rotatividade grande, além do exame, obviamente, não ser transferido, o EPI também ele é descartado logo depois. Eu perco tudo que eu investi no trabalhador para ele começar, inclusive o treinamento, que é o que a gente estava falando. No fim das contas, o empresário ele teria que ter o próprio técnico de segurança, o próprio engenheiro, o próprio médico, o próprio fornecedor de EPI para poder compensar alguma coisa para ele. Porque ele comprar isso, ele contratar isso, vai deixar muito oneroso. Então, eu acho que a rotatividade, eu acho que está aí. E algumas empresas, é muito incrível vender esse tipo de serviço que eu vendo, porque
Porque o empresário não quer contratar esse tipo de serviço. E ele tem raiva do governo, às vezes, e acaba descontando, entre aspas, né, na gente, falando assim, poxa vida, eu tenho que fazer isso, isso e isso, é sacanagem. Então, mas eu tô aqui para ajudar, né? Eu tô do seu lado, acredite. Eu só quero te ajudar também. E o que dá na norma a possibilidade de eu dar uma folga para ele, eu falo, olha, esse aqui, a gente coloca no cronograma de ação e eu posso colocar para você fazer daqui 6 meses, que não é tão gritante, tão urgente para você, mas tem que fazer. Tá na norma dizendo que tem. O que eu posso fazer é colocar no cronograma dizendo que você vai fazer, mas você tem que fazer. Na verdade, até eu entendo como empresário, eu te falo, Sim. as surpresas que a gente vai levando, Nossa. às vezes, de governo, de tudo, De né? tudo. Tudo é surpresa. Aí você fala, tem que pagar isso? Tem que fazer assim? Exato. Claro, é uma evolução estar no nosso país trabalhando com uma porta aberta. Verdade. Mas se você vai vendo. Agora sim, eu vou falar um assunto que é bem polêmico. Eu vejo na questão de contratar o tabagismo. Às vezes você contrata a pessoa, ela tá bem. Mas você acaba tendo um problema muito sério com você contratando uma pessoa que ela fuma. Sim. E ela vai ter um problema de saúde rapidamente. Tudo. Existe uma forma do empresário estar fazendo para melhorar a vida do funcionário? Sim. Existem campanhas, né? A gente está falando de norma, na NR7 fala sobre o tabagismo, que é obrigatório ter uma campanha para falar sobre IST/AIDS, alcoolismo e tabagismo. Está na norma dizendo que tem que levar isso a conhecimento do trabalhador por fim social mesmo, para fim social. Então, isso já está prevista na norma. Só que o que eu falo? A empresa, ela tem um trabalho social que beneficia ela também. Então, a partir do momento que ela leva isso a conhecimento, e na anamnese com o trabalhador existem essas perguntas, então dá para tirar informações dessas perguntas no sentido de estatística, não de quem faz o quê, é levar a consciência. Alguns levam em forma de teatro, outros em forma de palestra, outros fazem a semana de não sei das quantas e começam a levar alguns vídeos, não sei se você já viu, mostrando casos de pessoas que perderam a vida ou com acidente, ou com tabagismo, ou com alcoolismo, o quanto isso influencia, o quanto impacta. E eu falo que, eu venho da área de RH, né, gestão de pessoas, eu falo que gestão de pessoas eficiente de uma empresa, ela traz a família junto, se não primeiro, do que o próprio colaborador. Por quê? Eu vim de uma linha, quando eu era de RH, de uma linha muito operacional. Então, era curtume, era coleta de lixo, eu trabalhei em RH dessas empresas. Então, eu fazia amizade com a esposa ali, porque era ela que acordava o marido que tinha bebido um dia antes. Falava, você vai trabalhar, a Cíntia já ligou aqui. Então, quando você traz a família junto, é um sistema. Você tem uma produtividade do seu negócio. Você tem uma rede de apoio, eu falo, né? Você acaba tendo uma rede de apoio. Então, fazer campanhas e trazer o dia da esposa, o dia dos filhos, conhecerem o trabalho dos pais, você muda completamente o olhar daquele trabalhador. Entendi. E a família em casa vê diferente também o trabalho dele. E a mulher sabe edificular. Tem um livro muito antigo falando isso. E a mulher sabe edificular. Então, ela vai introduzir na cabeça desse marido de que esse trabalho cuida da família. Se a empresa... A importância do que ele faz. A importância do que ele faz lá dentro. Sim. Eu acho que é um trabalho assim que você tem que pensar fora da caixinha, sabe? Muito além de empresa e empregado. Eu acho que tá um trabalho maior aí. Porque assim, eu vejo para você que até politicamente, de tudo, fala assim, hoje acontece, tá? Muito assim, os empresários e os funcionários, às vezes, eles se deslocaram um pouco. O empresário, às vezes, é visto como aquele cara também que não é do bem. Isso. E, às vezes, o empresário também tem medo do funcionário, que acha que todo funcionário é ruim. Ou vai entrar na justiça. Exatamente. Eu acho, assim, que tem que existir um meio termo. A gente tem que começar a fazer um trabalho. É difícil, tá? Não é fácil. Não. Porque a gente tem que estar hoje pensando no geral, em todos, em agregar. É família, são pessoas, né? A gente, como empresário, quando a gente paga o salário, eu, por exemplo, sinto assim, eu vou dormir bem, eu falo assim, graças a Deus, quantas pessoas ali naquele momento vão pagar sua luz, vão pagar suas contas. Quer dizer, não é só a gente pagando nossas contas, é eles também. Sendo meio de subsistência de famílias, né?
Eu entendo que eu não tenho, hoje, não tenho 14 funcionários. Eu tenho 14 famílias. 14 famílias. Então eu penso assim, poxa vida, o meu negócio ajuda 14 famílias. Que legal. Que legal. Então, eu acho que ações voltadas para o todo, eu costumo dizer o seguinte, a vida de quem trabalha para mim me interessa. O sonho que ele tem me interessa, me importa. Porque quando eu resolvi empreender foi justamente porque eu tinha passado por um assédio moral na empresa que eu trabalhava. E eu prometi que, além de nunca mais ter que passar por isso, eu nunca ia deixar alguém passar por isso enquanto sob minha responsabilidade, enquanto empresária. Então, eu pergunto qual é o sonho, o que você pensa? Às vezes eu quero fazer outra coisa, vamos fazer outra coisa. Qual que é o seu sonho, vontade de fazer? Eu quero uma casa. Enquanto eu não faço ela encontrar e começo já a mandar da minha casa, minha vida, o que tem? Eu já falo, eu quero que ele alcance. Quando ele alcançar, para mim tá ótimo. Então, quando você se envolve e o trabalhador entende que você vai fazer ele chegar lá, ele te ajuda. Verdade. Ele te ajuda. Por quê? Porque ele vai chegar lá também. Um detalhe interessante, porque quando a empresa ela é um pouco maior, ela tem a questão de afastados. Uhum. Existe uma gestão de afastados? Existe. E tem um fator que chama FAP, né? Então, existe um fator de acidente previdenciário. Na verdade, o INSS acaba que, para mim, Cíntia, eu falando, é uma pirâmide. Pessoas têm que recolher para outros poderem receber. Não tem dinheiro sobrando, é ali um negócio meio doido, né? Então, quanto mais pessoas afastadas, menos dinheiro eles têm. Então, o que eles vão fazer? Vão liberar pessoas que deveriam estar realmente afastadas para trabalhar. E o empresário que se vire. Isso acontece. Muito. Eu tenho vários clientes que falam, Cíntia, o INSS liberou fulana, ela não tem condições de estar aqui trabalhando. Ela já tentou suicídio tantas vezes, ela tem surda, tem crises aqui, e ela trabalha na área de saúde, no hospital aqui e tal. Como é que eu vou deixar essa mulher com esse acesso à bisturi, à agulha, como é que eu vou deixar ela aqui? Aí, só que, na hierarquia também, o INSS ele é soberano. A partir do momento que ele falou tem que voltar a trabalhar, o médico do trabalho ele pode contrapor, só que ele não decide nada. Aí acontece o quê? Se o médico do trabalho não aceita ele de volta, não tenta adaptar em outra função, alguma coisa para ajudar, esse funcionário ele fica no limbo previdenciário. O que é isso? Ele não vai receber nem de um nem do outro. Tipo, eu nem volto a trabalhar, mas também não me afasto. O INSS não aceita eu me afastar e a empresa não aceita eu voltar. Eu não recebo de ninguém. Eu não sou responsabilidade de ninguém. Então, tem muitos colaboradores no limbo. E o que fazer quando está no limbo? Ação trabalhista contra o INSS. Alguns entram contra a empresa, né? Mas a empresa vai entrar contra o INSS porque ela já paga um FAP alto. Toda empresa paga um imposto para esse tipo de afastamento. Então, é para estar resguardado. Mas é governo, né? Sim. Então, é uma briga jurídica. A maioria acaba assim, eu vou então te colocar, sei lá, senta aqui, fica aqui do meu lado. Acaba colocando o trabalhador para não fazer nada, se sentindo de repente inútil, atrapalhando o próprio desenvolvimento, que ele poderia estar em tratamento, alguma coisa assim. Ou pede para corroborar, pede para um especialista fazer laudos que o INSS entenda que ele tem que se afastar, tentar provar para o B mais C que realmente ele está doente. Nossa, não é fácil. Não é. Agora, quanto a um acidente de trabalho, qual é a responsabilidade da empresa? Hoje, assim, como empresário, o funcionário subiu, não sei o quê, levou um choque, caiu, machucou. Qual é a responsabilidade da empresa? Ele tem os EPI, mas está tudo certinho. O que acontece? O que fala na CLT é que a empresa tem que prestar o suporte. Ele não fala que tem que ser particular, não fala que tem que ser pago, ele não fala sobre isso. Isso já é uma questão mais... O que é prestar esse suporte? Então, eu tinha um advogado que eu gostava muito da empresa que eu trabalhava como preposta, sabe? E ele falava o seguinte, a gente prestou todo o suporte, a gente levou pro hospital em caso de um acidente aqui, ou a gente chamou, o SAMU fez todo o procedimento que precisa e levou pro hospital. Não é hospital particular, porque a norma não prevê isso, levou para pronto atendimento e está sendo tratado e não desamparou ele, tipo, esqueceu ele lá.
e a família que se vira, e não aconteceu. Estou sempre lá, né, analisando, vendo o boletim médico, se está tudo bem e tal, e dando um amparo social. Esse é o que a CLT prevê. Só que existe um sistema único de saúde que é muito falho e que, quando o empresário não consegue dar o suporte e o funcionário não tem dinheiro para fazer isso, ele fica de novo no limbo. Aí, novamente, ele vai acionar o É empresário. mais jurídico do que na norma ou na CLT. Sim. É mais uma questão jurídica. Então, o advogado vai mostrar tudo que está na norma, mas aí depende da cabeça do juiz. Se o juiz achar assim, você podia ter feito mais, hein? Aí ele lavra lá que devia ter feito mais. É entendimento de juiz. Nossa. Meu Deus do céu. Só que quando acontece acidente de trabalho, em 24 horas precisa ser enviado, e já é pelo e-social que a gente estava falando, o fiscal eletrônico, já tem que ser enviada a informação em 24 horas para o e-social de que houve um acidente de trabalho. Tem um prazo de 24 horas para enviar. Entendi. Com todas as informações do acidente. Então, não enviei 24 horas. Tudo é só... São informações. O restante, igual minha plataforma, armazena foto e tudo. Uhum. Mas o que vai para o e-social são informações. É tudo em XML. Entendi. Então, as informações do trabalhador. Fala até o CRM do médico que atendeu ele no hospital. Fala tudo. O tempo de afastamento se teve. E você faz uma prévia, né, em 24 horas, porque às vezes ele está internado, nem tem atestado, nada. E depois você faz um adendo daquela CAT com informações mais solidadas. Tipo isso. Entendi. As clínicas hoje que você faz, é um serviço, todas elas são preparadas, têm equipamentos calibrados ou tem diferenças? Que bom você perguntar isso, ninguém nunca perguntou isso. Na verdade, não. Na verdade, quando eu resolvi abrir essa empresa foi porque eu sofri demais contratando esse tipo de serviço. Eu sempre trabalhei em empresas grandes que eram certificadas, né, com certificação de qualidade, e eu sofria demais tendo que conferir esse tipo de documento e vendo a falha absurda que existia, e de não haver uma interface automática. Tipo assim, me entregava um documento e ali eu tinha que olhar e falar, tá, então o Miguel, na função dele, tem que usar EPI tal. Beleza, não existia um lugar que eu já podia lançar aquele EPI, não existia nada, eu gosto de coisas informatizadas, né? Eu falei, gente, tem que ter alguma coisa. Quando eu trouxe, foi pensando já nisso. Por exemplo, o meu atendimento lá não tem papel. É tudo assinatura digital e biométrica. Então, o meu cliente tem acesso à minha plataforma, que se ele quiser entregar EPI por digital, ele consegue, né? A ideia minha era trazer esse tipo de inovação. Por quê? Porque a qualidade é muito ruim. Então, você passa numa clínica que está lá, promoção de ASO, eu quero, de verdade, infartar. Eu falo, gente, não é possível que existe ainda aquele tipo de empresa que não sabe o que está vendendo. Porque a gente não está vendendo o exame. Sim. A gente está vendendo uma gestão, entregar algo que vai amparar a empresa, vai amparar... Não é só fazer exame, exame faz parte, é uma ação do negócio. Então, quando a gente se depara com empresas que não calibram os equipamentos dela, o audiômetro, até cabine audiométrica, eu vi que aqui no estúdio seu é todo vedado, né? Uhum. Eu tenho uma cabine acústica para poder fazer um exame chamado audiometria. O meu equipamento é calibrado e a cabine também. Isso é calibrado anualmente. E a gente está falando de um aparelho, eu tenho eletrocardiograma, eletroencefalograma, eu tenho espirômetro, eu tenho os equipamentos de medição ambiental, que é de ruído, de calor, enfim, é tudo calibrado. Aí, o que eu vejo, que eu estou sempre nos grupos de empresários desse segmento? Alguém tem um certificado válido aí para eu anexar no meu documento tal? Nossa. Opa! Você acredita? Não, eu tenho um aqui, peraí só um pouquinho, de qual equipamento que é? Não é a mesma marca, mas só coloca aí que nunca vão saber qual a marca que você usou. É assim. Então, quando eu vou visitar um cliente, eu monto uma proposta para ele, e ele fala assim, nossa, Cíntia, a medição sua ficou cara, a vibração aqui de tanto. Eu falei, pois é. Aí eu tento explicar, né? Falei, me mandaram de tanto, tipo 1/3 daquilo lá. Eu falei, olha, meu aparelho de medição foi 40 mil, que é o valor do aparelho. Ele é calibrado anualmente, eu tenho que mandar para fora. Em Cuiabá não se faz esse tipo de trabalho. Então, eu não sei em quais condições um colega consegue fazer o que você está falando. Eu não sei, né? Eu não posso, eu já falo bem assim, eu não posso
falar da pessoa, mas eu posso criar aqui na minha cabeça, mas a conta não fecha. A conta não fecha. Então, assim, pergunte para ele, de repente, se está calibrado, pede para ele mostrar a calibração com o CNPJ da empresa dele, pede para mandar foto do documento, ver se é o mesmo, número de série, tudo lá. Então, de repente, porque eu não entendo, às vezes, como é que isso funciona. Na hora que vai pedir, não, Cíntia, eu vou fechar. E aí depois o barato sai caro. Caríssimo. Porque depois tem perícia, né? Uhum. Hoje você pega um documento, o perito olha e fala, sei não, tá com a cara. E algumas empresas já são marcadas pela perícia. Já olha e fala, já conheço a empresa. Vamos marcar a perícia lá. Por quê? Quando você vai na empresa, não tem como mudar. O que está acontecendo ali não tem como mexer. O perito vai, olha, pede tal coisa, olhou lá, falou, não tem, esse documento não foi feito aqui. Essa realidade não condiz com esse documento aqui. É igual engraçado, o Justiça do Trabalho, né? O pessoal já chega lá da Vale e fala assim, ô doutor, você tá aí? Hoje é a empresa tal? Já tá ali no embalo. E eu sou muito grata, assim, e já me deixou várias vezes bem emocionada saber que vários clientes, gente, olha, fiscal tá aqui, porque sem dar medo. Quem quer receber um fiscal de trabalho, né? O fiscal tá aqui, não, tudo bem, a gente tá aqui a postos, né, suporte remoto, qualquer coisa você me chama. Aí depois, Cíntia, na hora que viu o seu documento, falou, dá multilabro. Eu fico tão feliz, eu falei, mais de 5 empresas já me falou isso, mais de 5 clientes. Então, eu fico muito feliz sabendo que, de alguma forma, não sei o porquê, né, sem nenhum motivo aparente, eles sabem que os documentos já devem ter passado por algum crivo ali e que viu que não achou brecha. Uhum. Então, quando eles vêm e falam, não, da multilabro, já sei quem é. Então, eles conhecem os ruins, mas também conhecem os bons. Sim. Isso me deixa bem. Eu falo, no mercado tem muita empresa boa, muito empresário bom, como também tem ruim. Sim. Normal, tem gente que quer ganhar dinheiro. É verdade. É muito importante que eu falo assim, a coisa mais importante que existe hoje é a honestidade. Uhum. Quando você fala para a pessoa, olha, aconteceu hoje na minha empresa, uma pessoa, a gente importa painel de LED, tudo traz, e ele foi lá, eu comprei um painel, paguei tanto. Eu falei, não. Eu compro da China, não tem esse valor. A não ser que você comprou tal coisa. Não sei o que, papai. Eu fui checar com ele, o equipamento que ele pediu para dar uma manutenção. Quando eu vi, eu falei, é isso aqui que você comprou. Meu Deus, o que eu faço agora? Eu vou ter que vender. Eu falei, entendeu? Tudo no mercado é assim, e a gente tem que ser honesto. Sim. E cada dia que você dorme e acorda sabendo que você está fazendo bem, é a melhor coisa que existe. Agora eu vou te fazer uma pergunta assim, que eu acho que é muito importante na questão. Todo profissional na sua empresa, ele precisa ter esses documentos, ele tem que ter essa gestão de qualidade, vamos dizer, o PPMA, todos, o vendedor precisa também. Na verdade é por CNPJ. Depende do CNPJ. Se você tiver um CNPJ que tem funcionário ativo, CLT, em regime CLT, tem que seguir as normas. Entendi. Tá, CLT. Hoje eu vejo que as empresas estão contratando muito, como que fala? PJista, né? Uhum. E o que você faz quando você contrata um PJista? Não precisa fazer a informação de saúde e segurança, não. Mas você é responsável em cobrar dele o dele. Entendi. Se ele tiver funcionários. Então, se eu contratei uma PJ e vai mandar alguém lá representar aquele PJ que eu contratei, eu tenho a obrigação de saber se quem eu contratei está seguindo as normas. Por isso que eu falei que algumas construtoras terceirizam para empreiteiros e começam a cobrar documentos de empreiteiros depois que já fechou com ele. Entendi. Então, cadê o ASO? O que é ASO? Não, mas eu só vim fazer um serviço aqui, nessa empresa, nessa indústria aqui e tal. Eu falo, não. Aqui para entrar tem que fazer isso, tem que ter o treinamento tal, porque o risco aqui é tal. Aí ele começa a ir atrás para saber como é que é e se apavora. Por quê? Porque ele não preveu isso na hora de ser contratado. Entendi. A gente vai vendo, no geral, as empresas passando por tudo isso, e essa informação ela é muito importante. E quando que começa o governo a cobrar e a multar? Já pode cobrar a qualquer momento. Entendi. A partir de 1 de janeiro já foi obrigatório o envio de todas as empresas. Começou a entrar a partir de tantos milhões mas e tal, as ainda empresas não está maiores. multando.
Eu não recebi nenhuma informação de clientes meus que tenham recebido multa, alguma coisa assim. Já está chegando inconsistências, tipo, o governo não recebeu a informação de fulano porque tal coisa está errada. A matrícula está errada, né? A data de admissão não está batendo. Então, eles já estão fazendo confronto de informações. Mas ninguém ainda recebeu a multa já automática. Quando começar a receber, aí a gente vai ter um... Aí todo mundo corre, brasileiro é assim. Aí a gente vai ter um problema, porque não vai conseguir atender a demanda, né? Não, né? Muita coisa, né? E pode chegar assim, pode chegar a uns R$ 400 por não ter um ASO de alguém, como pode chegar a 180 mil por conta de um LTCAT que não tem, que é um laudo de insalubridade. Então, depende da incidência. LTCAT é um laudo. É um laudo, ele é previdenciário. Ele é para dizer o seguinte. Ó, eu sou bem leigo. Perfeito. Nem sei o que é LTCAT. Tranquilo, é um laudo técnico das condições ambientais de trabalho. Por exemplo, se aquele funcionário ele está exposto à doença, ele está adoecendo de fato, porque a maioria fala, eu recebo insalubridade com a boca cheia, sabe? Oficina mecânica, por exemplo. Depende. Depende das medidas de proteção que ele tem. Por exemplo, tem oficina mecânica que tem certinho a entrega de cremes resistentes a óleos e graxas, por exemplo. Ele não tem contato. Olha, eu vou ser sincero. Uhum. É difícil você ver uma oficina mecânica que faz isso, sabia? Eu tenho uma que faz. Eu cuido de uma empresa há 8 anos, mais ou menos, que eu presto assessoria. Mas é uma empresa grande. É uma empresa grande. Que é uma franquia e tal, né? Mas empresas menores, assim, é muito difícil. Só que tem que ter... Por quê? Na norma, na NR6, ela prevê que a entrega de EPI, a fiscalização, o treinamento para uso adequado, o armazenamento e a garantia de que ele vai usar parte do empregador. Ó, aconteceu comigo um caso. Eu estava prestando serviço e meus funcionários estavam fazer. Quando eu vejo, meu funcionário já estava em cima de uma escada lá, já mexendo o trem lá em cima. Eu gritei, cadê o EPI? Ah, não, é rapidinho. Eu falei, pode descer. Ele ficou bravo na hora. Não, é rápido. Eu falei, não, desce. Coloca as coisas. E assim, é isso mesmo. Não é questão de brigar com o funcionário, de ficar em cima. É questão tem que de ficar. segurança. Tem que ter uma consciência, né? Eu vou te contar uma história, então, baseada exatamente nisso. Eu era preposta da empresa que eu trabalhava como gerente de RH e tinha tido um mecânico, inclusive, que era encarregado há muitos anos, e ele entrou com uma ação trabalhista que ele estava quase surdo de um lado do ouvido e... Enfim, a última empresa, ele já era um senhor, a última empresa que ele trabalhou foi lá. Como ele ficou bastante tempo, ele, entrou a questão da empresa. Então, o técnico de segurança, ele foi uma das testemunhas e falou, olha, ele não usava EPI. A gente colocava ele para usar protetor auricular, tá aqui, que a gente entregava direto para ele, até começamos a descontar, porque ele perdia as EPIs. Então, a gente começou até a descontar, porque pode descontar se ele não devolver, né? Ah, eu não sabia. Como é que funciona essa questão? Eu entrego. Você faz a entrega, e se ele precisa trocar, ele tem que entregar o antigo e você trocar. Agora, se ele sempre está perdendo, você pode descontar. Entendi. Aquele EPI. Acontece comigo direto. Pode. Aí você faz um treinamento. Vê aquela relação, mas eu não comprei isso. Aí faz uma lista. Tem validade. Tem validade CA. Tem validade, só que ele tem que devolver o antigo. Então, mas garantir que realmente está dentro, né? Ó, gurizada, eu vou pegar no pé do 6. Vocês podem ter certeza, eu vou ficar no pé do 6. É qualidade, segurança e também não perder. É responsabilidade, né? Então, a empresa já tem muita responsabilidade. Ela tem que transferir a responsabilidade, o que é cada um seu dever e direito, né? Então, aí tava lá já os valezinhos que fazia dele, de plugzinho que era 80 centavos e tal, toda vez descontava. E ele não usava. Aí o juiz perguntou, mas e aí, o que você fez? Aí o técnico, a gente deu advertência para ele, juntou o RH e tal, né? Teve uma advertência, tá, e aí, o que você fez? Segunda advertência, e depois uma suspensão, e depois segunda, 2, 3 dias, 4 dias, suspensão. Tá, e aí? Ele falou, mas o que eu ia fazer? O juiz falou, demitisse por justa causa. Mas você permitiu que mesmo com tanta punição, ele descumprindo a parte dele, porque fala lá que ele tem a obrigação de cumprir, o que a empresa é obrigada a cumprir, ele tem que cumprir, senão ele é demitido por justa causa. Vocês não demitiram ele. Vocês aceitaram ele ficar surdo. Meu Deus. Acredita? É complicado, né? Nossa. E aí, só que o juiz não olha.
Não. Que o funcionário tem conta para pagar, Não. ele tem família para cuidar. E era isso que ele tava indo lá, acho que. É porque às vezes, querer, né? gente, dá dó. Uhum. Eu sei que eu sou teimoso, é ser humano. Sim. Dá dó. Aí você fala, cara, vou mandar o cara embora. Sabe, pra mim é a pior coisa. Aí o juiz falou, agora ele tá surdo, ele tem netos, ele tá surdo, a audição não volta. A culpa é sua. É. Certo. Você devia ter demitido ele. Mas não permitido que ele adoecesse lá. Se vocês fizeram tudo isso aí, fizeram tudo certo, tá certinho que vocês fizeram. Só que não chegou a lugar nenhum. É difícil, né? Complicado. Acredita? Mas eu falo pra você, a gente tá hoje com as portas abertas no Brasil. Eu sei que outros países também não é mil maravilhas em tudo, entendeu? E a regra é regra. Eu acho que se ela existe também é por um benefício. Uhum. Mas, assim, não é fácil você ter um negócio, você empreender. Né? Cada dia que passa, a gente vai se surpreendendo mais. É isso mesmo. Então a gente garante, leva consciência. Não teria outro jeito de falar, por exemplo, que o senhor, se não fosse pela consciência, não teria que ter feito uma ação dizendo, infelizmente, não precisava ser justa causa, né? O juiz, ele foi no excesso, é óbvio, né? Mas poderia ter desligado mesmo. E dizer o seguinte, aqui eu não posso permitir que o senhor adoeça. Eu quero que o senhor continue muito. Eu acho que o senhor precisa, eu estou disposto. Mas desde que o senhor não me deixe tão exposta a um problema grave que é a responsabilidade de estar te adoecendo aqui dentro. Porque ele fazia os exames periodicamente, que sempre tinha alteração nos exames. Entendi. Então era monitorado, entendeu? Uhum. E a empresa sabendo que ele estava sofrendo alteração na audição, que ele não usava o EPI e de fato não fazia nada, só punia. Por isso que a gente tem que estar cobrando e a gente tem que entender. Só que assim, eu sou teimoso também, né? Uhum. As pessoas no geral, ainda mais os mais velhos. Mas tem teimoso, por exemplo, que assume o risco. De falar, cara, adoeci, eu fui também, eu não queria usar e eu não vou fazer isso com a empresa, né? Agora, tem teimoso que fala assim, agora que eu fiquei surdo, a empresa, poxa, como que deixou eu ficar surdo? Esqueceu que ele era teimoso? É complicado, né? É difícil. É difícil, né? Eu não tenho o que falar. É difícil mesmo. É como eu digo, eu não tô aqui pra julgar ninguém, né? Eu tô aqui só pra puxar informação pra galerinha ali. É verdade. Mas não é fácil, não. E, Cíntia, hoje, eu vejo que você tá nesse mercado já tem um bom tempo. Você deve ter visto muita coisa interessante já também. Já. Conta uma história cabulosa dessa área. Eu já tive LTCAT é o seguinte, para determinar a insalubridade por alguns riscos não é porque eu tenho exposição que eu estou adoecendo. Uhum. Por exemplo, tem uma questão muito falha, assim, que as pessoas acham que quem trabalha no hospital é insalubre. E não necessariamente. O hospital é para ser o lugar mais limpo e não mais sujo. Por quê? Verdade. Porque é muito mais rigoroso. Então, tem todo um protocolo de luva, para não ter contato, que às vezes eles pagam insalubridades sem ter contato nenhum. Então, eu percebo que os profissionais que elaboravam os documentos, era melhor pecar pelo excesso do que aprender e ter argumento para aquilo no documento. Então, eu já peguei, por exemplo, documento falando lá assim, está exposto a ruído, mas eu nem quantifiquei esse ruído e já falei que é insalubre. Eu já falei que o funcionário está adoecendo, que a insalubridade é indenização para adoecer, não é para possivelmente adoecer. Então, quer dizer, se eu estou pagando indenização para adoecer, quer dizer que pode ser que até que ele precise se aposentar antes da hora. Taxa que você paga... É indenização para adoecer. Nossa, você já paga para a pessoa. Para adoecer. Então, alguns até têm que aposentar por tempo especial. Falar, ele aposenta com tantos anos de trabalho, aí todo mundo enche o peito falando. Cara, vai aposentar por quê? Porque não vai ter muito tempo para aproveitar e está doente. E as pessoas não têm noção dessa gravidade. Eu trabalhei há tantos anos em tal coisa, eu posso aposentar mais cedo. Ela consegue a pessoa fazer esse tipo de trabalho, mas ela consegue com um cuidado maior, ela não adoecer. Ela consegue... Então, adoecimento, não tem pra onde correr. O ideal é não ficar muito tempo lá. Porque é o tempo que você está exposto. Então, tem pessoas que trabalham a vida inteira naquilo.
que é insalubre. Não tem como, ela está adoecendo. Não tem como ela não adoecer. Igual esse colega que era o mecânico, ele ficava dentro da indústria. Tinha medições que mostravam que acima de 85 decibéis é insalubre e que o plug atenua tantos por cento só. O pessoal usava um plug mais a concha, para atenuar mais. Mesmo assim, tinha um grau ali de insalubridade. Está adoecendo. Ele está adoecendo. E essa galerinha que põe o alto-falante aqui, o fone de ouvido, no último... Tem gente que chega lá de fone de ouvido, que não pode, né, fazer exame de audiometria, faz o exame e não escuta nada. Aí, Miguel. Tá, Miguel? Miguel, ele... E a audição não volta, gente. Perdeu o que perdeu. Ele põe o trem tão alto que às vezes eu tô dirigindo, ele tá no banco de trás, o fone de ouvido tá me incomodando com o som que tá vindo aqui. Você imagina a altura que tá na... Você está adoecendo. Ele vai querer receber insalubridade. Aqui, ó, você que tá botando. Agora você tem que ter consciência, tá vendo? Você tá se adoecendo. É isso aí. Você tá fazendo, tá vendo? Essa responsabilidade não é assim. A gente é dever de casa, tem que fazer. Porque senão, aí fica aquele cara que é advertido, não chega a lugar nenhum. Então você tem que, realmente, é adoecimento. Algumas pessoas, eu trabalhei a vida inteira, vamos colocar aqui, num trabalho, vou colocar como exemplo meu sogro. Meu sogro trabalha há mais de 20 anos, como operador de empilhadeira. Uhum. Meu sogro tem problema cardíaco. Eu tenho para mim que esse problema cardíaco é por vibração. Vibração tem limite de tolerância na exposição. Aí fala sério, a vibração também dá problema? De membros superiores ou de corpo inteiro. Eu vou te falar uma coisa que aconteceu comigo. Aí tem que medir para saber qual é o nível de vibração, entendeu? Eu fui num... como chama, Miguel? Nós somos no Hop Hari lá? Como chama aquele brinquedo lá que eu fui? Montanha-russa. Nunca na minha vida eu senti tanta vibração, tanto baque. Você imagina trabalhar assim 20 anos? Não, mas aquilo lá tão absurdo que eu desci. Ficou ruim, né? Eu fiquei ruim. Eu andei descadeirado. Sim. Mas você sabe por que eu fui? Eu sou teimoso. Eu sou teimoso. Meu filho querendo. Não, eu quero ir. Eu falei, eu não vou. De repente eu vejo uma senhorinha. Eu não vou perder para aquela senhora. 60 anos, mas meu gordinha. Teimoso e competitivo, então, né? Subindo a escada. Eu falei, não. Não. Não vou ficar para trás. Eu vou. Cara, eu fui. Eu juro, eu achei que eu ia morrer naquele trem. Mas de tanto baque, machucou, ficou roxo na minha perna, tudo. Aí, a hora que eu desci do trem, eu olhei pra senhora e falei, ela ficou lá, não conseguiu levantar. Eu levantei. Yes. Ganhei. Cara, que coisa, né? É assim mesmo. É assim. Então, o que eu percebo? Meu sogro não tem essas informações, porque eram várias empresas que foram prestando serviço para o mesmo lugar, mas nunca houve essa medição. Além do ruído, eles têm que usar 2 plugs e tal, ruído contínuo. São 20 anos de trabalho. Uhum. É óbvio que ele está adoecendo. Sim. Ele já fez uns 2 cirurgias ou 3 procedimentos que ele já fez no coração por arritmia. Isso vem do quê? Perda de ritmo. Para mim, né, conhecendo como eu conheço da medicina do trabalho, não posso garantir, mas para mim tem essa vertente. Então, isso faz com que a pessoa possa aposentar, desde que esteja no LTCAT, dizendo que aquilo lá é insalubre, por aquele motivo. Ele pode, inclusive, ter aposentadoria por tempo especial. Então, ele vai trabalhar menos tempo de contribuição para poder aposentar. Por quê? Porque ele vai estar doente. Entendi. E o cara que toca numa banda, então? Ele trabalha por conta, né? Ou seja, vai recorrer a quem? Beleza. Eu quero... nós vamos encerrar aqui. Mas, assim, foi maravilhosa a nossa conversa. Muito bom poder falar disso. Eu quero trazer o Júnior aqui para conversar. E já fica a dica aí pra ele. O Júnior, ele pegava no meu pé, meu e da Dani. E a gente... Deu certo? Eu perdi peso, sabia? E melhorou. É incrível, né? O peso do próprio corpo já... Melhorou muita coisa. Você sabe que a ginástica laboral faz parte, tem uma NR só para ergonomia. E a ginástica laboral é uma ação ergonômica para poder levar saúde para o trabalhador. Porque, assim, uma coisa é a empresa cuidar. A empresa cuidar do trabalhador. Outra coisa é ele não cuidar dele. Se tem alimentação ruim, é campanha. Você vai ter que levar consciência
de que aquele padrão tá adoecendo ele. O colesterol dele tá alto, ele tá obeso, né? A empresa vai fazendo campanhas para poder trazer. Tem pessoas que não cobram para fazer esse tipo de palestra, né? Tem muitas ações solidárias. E entrou agora em vigor uma nova lei que fala sobre assédio moral. Então as empresas têm que informar, e o assédio moral parte de quem normalmente? Da liderança ou da diretoria, né? Uhum. Tem que levar isso para os funcionários. Então, assim, é uma mistura de eu que posso estar errando, mas eu tenho que informar que isso aqui é errado. O assédio moral, ele existe vários limites. Né? Assim, é difícil a gente começar a colocar esses limites, né? Então, mas como é que coloca a empresa para falar sobre isso? Para os próprios funcionários. Só a empresa que não passa por isso é que vai fazer. Entendi. Empresa que pratica o assédio moral contra os seus colaboradores não vai cumprir essa norma. Não faz sentido. Verdade. Algumas coisas são impraticadas, sabe? Uhum. Então eles vão fingir que tem, vai ter um certificado lá com alguém que foi lá, só falou sucintamente, e é perigoso ele falar assim, fala só uma parte, tá? Não fala tudo, porque eu tô te pagando. E os funcionários vão continuar sem saber. Então, o trabalho que era para ser social, o trabalho que era para ser do governo, para a população, colocam para os empresários ter que cumprir. Isso aí é difícil. Nossa Senhora. Isso é difícil. Eu já vi. Até falo aqui numa situação que eu passei na minha vida, de um juiz falar para mim, você pode estar certo, mas tipo assim, você tem mais do que ele, você tem que faz aí. O que é esses 1.000 e pouco aqui? Tantos mil só, deixa coitado, tá lá. É assim mesmo. Eu acho isso um absurdo. Não concordo. Não é justo. Eu falava que era injustiça do trabalho quando era preposta. Tem muita coisa que precisa, tá? Porque tem muito empresário que é mala. Então, por exemplo... Mas também tem... É difícil. Sim. Empregado são seres humanos. Tem que ter a balança, tem que ter a justiça. E eu acho que os juízes fazem um excelentíssimo trabalho. Sim, eu acho que esses caras são fantásticos. Voltando a falar da ginástica, assim, só para não perder, porque eu acho muito importante esse assunto para deixar aqui, é que, por exemplo, curtume, que carrega muito peso, que tem essa questão toda, eles têm que ter uma força. Sim. Então, a empresa contrata ali os educadores físicos para fazer alguma ginástica de fortalecimento para aquela região que eles usam, para não adoecer. horário de expediente. Mas tipo, é 5 minutos, entendeu? Assim, é só de aquecimento para ele entender, até aí começa todo dia a falar Existe isso sobre... hoje? Alguém que faz isso para as empresas? Existe, muitos. Existem muitos. Eu fazia um que era online. Era o Júnior que fazia, inclusive. Toda sexta-feira, abria ali, era mais para conscientização, para eles sentirem vontade de buscar uma academia do que tudo, né? Então eu fazia ali, abria ao vivo e fazia com eles. Fazia tal agachamento, porque o pessoal... Aí falou, nossa, eu tô sentindo. Foi exatamente, você fica muito tempo sentado. Então, vamos fazer um exemplo. Fica bem sentado. Com os pés apoiados, os pés inteiros apoiados no solo. Mão retinha. Retinha. Agora, tá doendo o joelho, tá doendo. Vamos tirar, vamos colocar no colo. Agora você solta seu pé do chão. Sobe seu pé. Não dá. Aonde que você sente? Quando você solta do chão. Sobe. Eu sinto a minha bunda. Essa região lombar. É isso aí. Então, quando você está numa cadeira que não é apropriada para o seu tamanho, ou uma mesa que não é ergonomicamente, que você não está ergonomicamente correta, você vai sentir alguma região do seu corpo. Entendi. Aí começa a dor lombar, dor não sei na onde. Por quê? Porque está inadequado. Então, isso tem uma norma só para ergonomia. Então, toda vez que você está... Sabe aquelas que são baixinhas? Que fica com o pé solto? Existe o apoio de pé. Que é justamente para ela não forçar a lombar dela. Entendi. Tudo tem um porquê. É isso aí. Vamos adequando, vamos organizando, vamos evoluindo. Eu acho que é muito importante para todos. Isso mesmo. E isso aí. Eu quero agradecer a sua presença. Acho que a nossa conversa foi maravilhosa. Tivemos um tempão de conversa. Tá vendo? Foi ótimo. E é isso aí. Eu quero que sim, que as pessoas deixem os recados, elas coloquem lá e vamos respondendo a todos eles. Perfeito. Tá? Muito obrigado. Obrigada aí, Alexandre. Valeu. De verdade. Gente, é isso aí. Encerramos hoje o nosso programa com... Não esquecendo do nosso like, não esquecendo de compartilhar. Outra coisa, se inscreva no meu canal. O canalzinho tá ali, eu quero ver esse canal crescendo. Porque aí quando você ativa o sininho,
tudo que eu coloco de novo, ó, você tá recebendo, ó, quanta coisa legal que eu trago aqui. Falou? Valeu, gente. Aí, isso aí, galera. Obrigado, tchau.